Comece por adicionar na panela a quantidade de água indicada em sua receita para a mostura. Acenda o fogo para aquecer a água. Assim que a água estiver na temperatura indicada de 70 graus, coloque o bag na panela e adicione os maltes. Comece a despejar os maltes já moídos e vá mexendo com a colher para não embolar. Se perceber que o malte embolar, desfaça essas bolas de maltes não umedecidos, também chamados de grumos. Mexa bem e confira se a temperatura ficou em 65 graus. Se ficar abaixo dos 65 graus, aqueça para corrigir a temperatura, mexendo os grãos enquanto estiver com o fogo ligado. Assim que chegar na temperatura de cozimento dos grãos, isso é, em 65 graus, desligue o fogo e tampe a panela. Você pode manter a panela tampada enquanto estiver com o fogo desligado, para diminuir a perda de calor. Mantenha esse processo de cozimento dos grãos por pelo menos 60 minutos a 65 graus, para a solubilização do amido. Durante esse período de 60 minutos, você deve conferir algumas vezes se a temperatura mudou. Aqueça novamente se necessário, mexendo os grãos enquanto o fogo estiver ligado. Desligue quando chegar na temperatura desejada, ou seja, 65 graus, e volte a tampar a panela para não perder calor. O tempo de 60 minutos já é suficiente para a solubilização dos amidos. Por isso, fazer o teste do iodo não é obrigatório para finalizar essa etapa da produção, também chamada de mostura. Caso você queira realizar o teste do iodo, retire uma amostra e pingue algumas gotas de iodo 2%. Se a solução não reagir, isto é, não escurecer, sinal que já houve a conversão, mas se escurecer, mantenha esse processo de cozimento dos grãos por mais 15 minutos. Se mesmo após os 60 minutos de mostura o iodo escurecer, é sinal que está retirando a amostra com amido, isto é, farelo de malte. Então, assim que feche o tempo da mostura, passe para a próxima etapa. Retire o bag com os grãos de dentro da panela e o deixe escorrer. Você pode usar um escorredor de massa para auxiliar. Não faça a lavagem dos grãos. Jogue apenas um pouco de água quente em cima dos grãos, de 1 a 2 litros já é o suficiente para retirar o açúcar mais superficial, que está grudado no bag e nos maltes mais externos. Novamente explicando. Não faça recirculação para clarificação, mash out e nem lavagem dos grãos no método BIAB. Esses processos são etapas para quem produz pelo método tradicional, com mais panelas. Após retirar os maltes de dentro da panela, acenda o fogo e comece a aquecer o mosto para entrar na etapa de fervura. Retire a espuma que começa a formar antes da fervura, pois pode abafar e derramar. Aguarde a fervura iniciar para adicionar o lúpulo de amargor. Essa fervura deve ser bem forte e quanto mais intensa, melhor para a clarificação da cerveja. Após adicionar o primeiro lúpulo, não retire mais a espuma, pois estará retirando parte do lúpulo junto, modificando o amargor da cerveja. Coloque um despertador para marcar o tempo até a adição do próximo lúpulo. No caso da receita que estamos fazendo, o tempo será de 50 minutos. Enquanto espera, você pode aproveitar esse tempo para preparar as conexões do chiller de imersão, caso for utilizar. Após 50 minutos do início da fervura, ou seja, 10 minutos para o final, coloque o lúpulo Brewery's Gold, ou seja, o lúpulo de aroma da cerveja que estamos fazendo.
Coloque a serpentina dentro da panela nos minutos finais de fervura para sanitizar. Chegando ao final dos 60 minutos do início dessa etapa, desligue o fogo e complete o volume de água para a quantidade de litros que estiver produzindo. Agora, você deve utilizar aquela quantidade de água indicada na receita para a lavagem dos grãos, que você não utilizou antes. Você pode utilizar água fria para resfriar mais rapidamente. Faça um redemoinho, também conhecido como whirlpool, no centro da panela. Este processo vai ajudar na formação do trube. Quando essa massa de proteínas, polifenóis e outras impurezas ficam bem consistente no centro da panela, facilita a transferência do mosto para o fermentador, levando menos resíduos para a fermentação. Comece a passar a água por dentro do chiller para realizar o resfriamento. Não abra muito a torneira. Passar a água com pressão não faz a temperatura baixar mais rapidamente e você vai economizar água. Você pode reutilizar essa água do resfriamento de muitas maneiras. Verifique qual a melhor para você. Coloque um pedaço de mangueira na torneira da panela, para facilitar a transferência para o balde fermentador. Para isso, aqueça a ponta da mangueira para facilitar a instalação no espigão. Tenha certeza que a temperatura está abaixo de 35 graus. Mas, se possível, baixe para a mesma temperatura de fermentação de sua receita, 18 graus. Acima de 35 graus, você corre o risco de matar as leveduras. Com o fermentador previamente limpo e sanitizado, comece a transferir, fazendo uma queda para ajudar na aeração do mosto. Durante esse processo, retire uma amostra para a medição da densidade original, ou seja, a OG. Faça a inoculação do fermento direto no fermentador, polvilhando por cima do mosto. Não precisa mexer. Coloque a tampa no balde fermentador e aperte bem para vedar. Se for necessário, bata com a palma da mão. Coloque o airlock com sanitizante na tampa para que o gás carbônico gerado na fermentação saia. Coloque o densímetro na proveta e anote a densidade inicial obtida, a OG. Assim saberá se tudo aconteceu conforme o esperado e conseguirá calcular o ABV, ou seja, a graduação alcoólica da sua cerveja. Após colocar o fermento e tampar o fermentador, acabou o seu trabalho por hoje.